Vamos falar de continuidade, funções contínuas, a definição de continuidade. Aqui tem um primeiro exemplo, onde a função f de x ela não está definida no ponto x igual a c, então o gráfico tem aquele furo no ponto x igual a c. Esse outro exemplo, a função está definida no ponto x igual a c, mas ela tem um salto. Esse salto é causado pela diferença dos limites laterais. O limite lateral existe pela esquerda, é um número, o limite lateral pela direita é outro número. É diferente, o limite então não existe, o limite bilateral não existe. Neste outro exemplo, a função está definida no ponto x igual a c, mas ela tem um salto infinito, ela vai para infinito, então o limite não existe também, mas é um limite infinito no caso, né, quando x tende a c. E neste quarto caso, a função está definida em x igual a c, mas eu tenho aquele furo no gráfico, significa que o limite da função quando x tende a c não é aquele valor lá em azul, mas sim em branco, então o limite é diferente do valor da função. Então, nesses quatro casos, eu tenho um exemplo de uma função que ela tem uma descontinuidade no ponto C. A função ela será contínua no ponto C se nenhuma dessas quatro coisas acontecerem. Então, primeiro, definição de continuidade. A função ela tem que estar definida em x igual a c, então aquele primeiro gráfico ali não pode ocorrer se a função é contínua. O segundo caso, o segundo item, a definição de continuidade, se é contínua no ponto C, se essas três coisas, as três condições são satisfeitas. A segunda condição é que o limite existe, então o limite existindo impede o segundo e o terceiro caso. E a terceira condição é que, além do limite existir, da função também existir no ponto x igual a c, eles têm que coincidir. Então, aquele quarto caso fica excluído. Então, a função será contínua no ponto x igual a c, se essas três condições são satisfeitas. Se uma delas é violada, então a função ela é descontínua. Então, se uma ou mais, né, dessas condições não forem satisfeitas, a função é dita descontínua no ponto x igual a c. Naquele segundo caso, a descontinuidade é chamada descontinuidade de salto no ponto x igual a c, porque de um valor à esquerda a função tem um valor inferior aos valores da direita, então tem um salto, né, em x igual a c. A descontinuidade do terceiro exemplo é chamada de descontinuidade infinita, porque o limite é infinito, e no quarto caso é chamada de descontinuidade removível, porque o único problema ali é aquele furinho que está acima, né, aquele ponto que está acima do furo, né? Então, se eu pudesse redefinir a função para tapar o buraco, né, para tapar o furo, a função passaria a ser contínua. Então, se eu pudesse redefinir o valor da função para ser igual ao do limite, né, do limite da função quando x tende a c, ela ficaria uma função contínua. Então, por isso é chamada de descontinuidade removível. Vamos ver então um exemplo desse importante conceito, né, que é o conceito de continuidade. Determine se as seguintes funções são contínuas no ponto x igual a 2. Eu tenho aqui três funções: função f de x igual a x quadrado menos 4 sobre x menos 2, função g de x definida por dois pedaços. Se x for diferente de 2, ela é igual a f, x quadrado menos 4 sobre x menos 2. Se x for igual a 2, ela vale 3. E a h de x é muito parecida com a g de x, praticamente igual. Se x for diferente de 2, elas são idênticas, né? x2 menos 4 sobre x menos 2 iguais a f. E se x igual a 2, h de 2 então é 4. Então vamos ver quais as funções são contínuas. A primeira delas, a função f, é obviamente descontínua porque ela não está definida no ponto x igual a 2. Então ela é descontínua no ponto x igual a 2 porque f de 2 não existe, já que eu teria um zero no denominador. Isso não pode acontecer. Vamos ver a função g. A função g está definida no ponto x igual a 2. No ponto x igual a 2 ela vale 3. Vamos ver o limite, né?
O limite para x tendendo a 2 é o limite da expressão x2 menos 4 sobre x menos 2. Isso eu posso fatorar o numerador em x menos 2 vezes x mais 2. Então eu tenho um fator comum, né, x menos 2, que pode ser cancelado. Né? Então, cancelando o fator comum, isso então dá x mais 2, eu posso calcular o limite por uma simples substituição. Né? Então, substituindo x por 2, com 2 mais 2, que dá 4. Então, mas o valor da função, o limite é 4, mas o valor da função em x igual a 2 é 3. Então, esses dois números são diferentes, então a condição 2 da definição de continuidade é violada. Então, a função é descontínua. A função g é descontínua no ponto x igual a 2. Já a função h, ela será contínua em x igual a 2, porque o limite dela existe, é igual a 4, né? É igual ao limite da função g, e ela foi definida justamente no ponto x igual a 2 para ter o valor 4, então para coincidir com o limite. Então a função h ela é contínua em x igual a 2. Aí estão os gráficos, a função f ali não está definida em x igual a 2, né? Ela tem um buraco no gráfico. Note que aquela reta ali é a reta x mais 2, né? Já que depois da simplificação x2 menos 4 sobre x menos 2 fica igual a x mais 2. Então, basicamente a função f é uma reta só com aquele furo no ponto x igual a 2. Já a função h, ela é contínua, vê que não tem nenhum furo no gráfico, nenhum salto, né? É uma reta totalmente preenchida, né? E a função g, ela é descontínua no ponto x igual a 2. A função está definida no ponto x igual a 2, mas ela não coincide com o furo, ela não consegue tapar o furo, né? O furo é na altura 4, enquanto que eu defini ela para ser 3 no x igual a 2, então ela tem uma descontinuidade. Essa descontinuidade é chamada de descontinuidade removível, né? Porque se eu redefinisse a função g para ser ter o valor 4, ela se tornaria igual à função h, que tem uma função contínua no ponto x igual a 2. A continuidade em intervalo. A continuidade é um conceito local, porque a continuidade foi definida num ponto, né? Dizemos que a função é contínua no ponto x igual a c, se aquelas três condições são satisfeitas, né? A função é definida em x igual a c, o limite dela para x tendendo a c existe, e a terceira condição é que esse limite deve coincidir com o valor no ponto c. Vamos definir a continuidade primeiro em um intervalo aberto. Dizemos que uma função f é contínua em cada ponto do intervalo aberto I. Se ela for contínua em cada ponto do intervalo aberto I, então dizemos que ela é contínua no intervalo I. Então a continuidade agora no intervalo significa que a função é contínua em cada ponto, ou seja, aquela definição ela é satisfeita, aquela definição com 3 itens, né, ela é satisfeita para cada ponto do intervalo aberto I. O intervalo aberto ele pode ser um intervalo desse tipo, AB, né? Ou pode ser um intervalo que vai de menos infinito até B, ou de A até mais infinito, ou toda a reta real, um intervalo também considerado um intervalo aberto, né? De menos até mais infinito. Agora uma outra definição. Para definir a continuidade no intervalo fechado é necessário definir a função contínua à esquerda e à direita. Uma função f é contínua à esquerda no ponto x igual a c, se o valor dela existir, né, f de c existe e coincide com o limite lateral pela esquerda. Né, a continuidade seria apenas à esquerda do ponto. À direita a função nem precisa estar definida. A função é dita contínua à direita do ponto x igual a c, se o limite pela direita existir e coincidir com o valor da função em x igual a c. A função nem precisa estar definida à esquerda de x igual a c. Então, essa é um caso, um exemplo onde a função não está definida à esquerda de x igual a não faz sentido falar de continuidade à esquerda, mas faz sentido falar de continuidade à direita de x igual a. E à direita de x igual a função é descontínua, porque o limite é aquele valor ali de baixo, o círculo branco, enquanto que o valor da função corresponde ao círculo azul, esses valores não coincidem, né? A função não é contínua à direita em x igual a. Mas ela é contínua à esquerda em x igual a b, já que o limite pela esquerda em x igual a b coincide com o valor da função. Ela nem está definida à direita de b, né? Então,
Aqui a função é contínua, é à esquerda. Graficamente dá para ver claramente que no ponto da direita, no ponto B, a função não tem salto, enquanto que no ponto A ela tem um salto. Então a definição de função contínua agora no intervalo fechado. Definimos a função contínua no intervalo aberto, então agora no intervalo fechado vamos definir a continuidade com 3 condições que devem ser satisfeitas. Primeiramente, ela deve ser contínua no intervalo aberto. Então, no interior, tirando os extremos, A e B, ela deve ser contínua ali. Já sabemos o que significa a definição aí, né, de continuidade no intervalo aberto, que a continuidade de cada ponto deve ser satisfeita. Para o ponto da esquerda, eu não posso falar em continuidade, não, já que a função não precisa estar definida à direita do ponto x igual a b, nem à esquerda do ponto x igual a a, mas eu posso falar em continuidade pela direita e à esquerda. Então, a função será, se a função é contínua à direita de x igual a a, e contínua também à esquerda em x igual a b, então eu vou dizer que ela é contínua no intervalo fechado AB. Vamos ver um exemplo então de continuidade no intervalo fechado. Vamos pegar a função f de x, definida por sendo a raiz quadrada de 9 menos x quadrado. E ela está definida no intervalo fechado, que vai de menos 3 até 3. Esse é o domínio natural da função f, né? Porque fora desse intervalo o número x quadrado fica maior do que 9, aí o radicando ficaria negativo e não faz sentido, né? Então, raiz quadrada de números negativos. Então, por isso, o intervalo que vai de menos 3 até 3 é o domínio natural da função f. Vamos dizer que ela é contínua em todo o seu domínio, ou seja, que ela é contínua no intervalo fechado. Menos 3, 3. Primeiramente, vamos mostrar que ela é contínua no intervalo aberto. Então, vamos pegar menos 3, 3. Então, vamos pegar um número c qualquer dentro do intervalo que vai de menos 3 até 3. O intervalo aberto ele não inclui os extremos. Então, o ponto C pode ser um ponto mais ou menos central, pode ser um ponto um pouco mais para a esquerda, pode ser até um ponto bem para a esquerda, não interessa o quanto que eu vá para a esquerda ou para quanto que eu vá para a direita, para bem perto do menos 3 ou para bem perto do ponto x igual a 3, sempre eu terei espaço, né, como o intervalo é aberto, eu sempre terei espaço na reta real para me aproximar de C, tanto pela esquerda quanto pela direita de C, não importa o quão próximo do C esteja de menos 3 ou de 3. Então eu posso considerar aqui o limite bilateral, né, o limite para x tendendo a C, a expressão f de x é a raiz quadrada de 9 menos x2, e aqui basta substituir o x por c, né, então isso é a raiz de 9 menos c2, que é f de c, ou seja, a função f ela é contínua em qualquer ponto c do intervalo aberto, logo ela é contínua no intervalo aberto menos 3, 3. Para mostrar que ela é contínua no intervalo fechado, agora eu tenho que mostrar as continuidades lateral, né? Vamos pegar o ponto c igual a 3, então é o extremo da direita do intervalo, aqui eu tenho que mostrar que ela é contínua pela esquerda, né? Então vamos aproximar de 3 pela esquerda. Me aproximando de 3 pela esquerda, substituo x por 3, e esse resultado obviamente é zero, né? 9 menos 3 quadrado, raiz disso é zero, e o valor da função em 3 também é zero, né? Então a função ela é contínua à esquerda de x igual a 3. Vamos pegar o ponto c igual a menos 3 e mostrar que ela é contínua à direita. Então vamos calcular o limite lateral pela direita, me aproximar de menos 3 pela direita. Então, como a função é a raiz de um polinômio, basta substituir o x pelo valor em questão, que é o menos 3. Então, para x tendendo a menos 3, eu substituo ali o x pelo menos 3, e de novo eu tenho 9 menos 9, que dá 0, e a raiz de 9 é 0, e esse é o valor da função em menos 3. Então a função ela é contínua à direita, no extremo da esquerda, que é o menos 3. Então no interior ela é contínua, no extremo da direita ela é contínua, no extremo da esquerda ela é contínua. Então ela é contínua em todo o intervalo fechado, menos 3, 3. E aí está o gráfico da função. O gráfico dessa função é um semicírculo superior de raio 3. Função que ela é contínua em todo o seu domínio.
Algumas propriedades das funções contínuas. O teorema, então, se as funções f e g forem contínuas no ponto x igual a c, então a função soma f mais g também será contínua em x igual a c. A função diferença será contínua em x igual a c. A função produto f vezes g será contínua igual a c. E a função quociente também será contínua igual no ponto x igual a c, desde que g de c não seja zero. Se g de c for zero, então a função é descontínua em x igual a c, porque ela não estará definida em x igual a c, né, obviamente. Então a demonstração desse fato é bem simples. Essas quatro propriedades decorrem daquelas propriedades de limite, que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença, a diferença dos limites, o limite do produto, o produto dos limites, o limite do quociente, o quociente dos limites, desde que o denominador não seja zero. Então vamos pegar, por exemplo, o item A. No item A, então, vou pegar a função soma e vou calcular o limite da função soma quando x tende a c. Como o limite da soma é a soma dos limites, né, então isso é o limite da f mais o limite da g, quando x tende a c. Agora, como a função f é contínua, e a g também, esse limite, o limite da f de x quando x tende a c, isso é f de c. E a mesma coisa para g, né? Então, esse limite, como as funções f e g são contínuas, então esse limite é f de c mais g de c, que é o valor da função soma no ponto x igual a c. Então, mostrando então que a função soma ela é contínua no ponto x igual a c. Para a função diferença é a mesmíssima coisa. Eu pego o limite da diferença, esse é a diferença dos limites, então isso dá o limite de f menos o limite de g quando x tende a c. E agora eu uso o fato que as duas funções são contínuas, tanto a f quanto a g são contínuas no ponto x igual a c, então aqueles limites ali coincidem com os valores das funções f e g, respectivamente, no ponto x igual a c. Então o limite da f quando x igual a c é f de c, e o limite da g quando x tende a c é g de c. Mesma coisa acontece para o produto, então não vou escrever a mesmíssima coisa, e para o quociente também a mesmíssima coisa. E só no quociente tem aquele senão ali, no caso do g de c. Se g de c for igual a zero, então a função quociente nem está definida, logo ela não pode ser contínua. Então a continuidade da soma, da diferença, do produto e do quociente é imediata, que decorre das propriedades básicas dos limites. A continuidade de polinômios e funções racionais. Vou pegar aqui um polinômio p de x e vamos pegar um número c pertencente a um número real, né? Um número real qualquer. Então, como eu tenho um polinômio p de x, o limite de p de x quando x tende a c, esse c foi escolhido arbitrariamente, como é um polinômio, para cálculo de limites, basta substituir o x pelo valor onde ele está tendendo, no caso é o x igual a c. Então, limite de p de x quando x tende a c é p de c. Mas isso justamente, então, me diz que a função polinomial está definida em x igual a c, quando domina toda a reta real, o limite existe, e o limite é igual a p de c. Então, a função p de x é uma função contínua em x igual a c. C foi escolhido arbitrariamente, é um ponto qualquer, então essa definição é válida para qualquer ponto C, logo a função polinomial, qualquer polinômio p de x, é uma função contínua em toda a reta real. Vamos pegar um outro polinômio q de x e agora um número a, número real, tal que a seja diferente de zero. Q de a tem que ser diferente de zero. Aí eu construo a função racional p de x sobre q de x, o quociente dos dois polinômios. E quando eu tenho um quociente de funções, eu posso usar a propriedade dos limites para o cálculo, né, dos limites. Fica o limite de p de x sobre o limite de q de x, isso é p de a sobre q de a, né, já que q de a é diferente de zero. Então, a função racional ela é uma função contínua em x igual a a. Conclusão. Uma função racional, um quociente de polinômios, vai ser sempre uma função contínua, a não ser que o denominador se anule. Então, p de x sobre q de x é uma função contínua onde o denominador não se anula. Vamos ver um exemplo, então.
Para quais valores de x há uma descontinuidade no gráfico da curva y igual a x² menos 9 sobre x2 menos 5x mais 6. Então, minha função x² menos 9 sobre x2 menos 5x mais 6 é uma função racional, quociente de polinômios. Aí está a minha função. Então, nós sabemos que a função racional é contínua em toda a reta real, exceto onde o denominador se anula. Então, contínua em todos os pontos x, onde o denominador x2 menos 5x mais 6 for diferente de zero. Onde o denominador se anula? Vamos ver. Onde x2 menos 5x mais 6 é igual a zero. Se eu posso resolver por Bhaskara, eu posso fatorar essa expressão em x menos 2 e x menos 3 e ver as raízes rapidamente, que são x igual a 2 e x igual a 3. Então, esses são os pontos de descontinuidade. Então, a função é descontínua em x igual a 2 e em x igual a 3. Isso responde ao que foi perguntado. Aí está o gráfico da função. Eu noto ali que em x igual a 2 a função tem um salto infinito e em x igual a 3 eu tenho um buraco no gráfico, ela não está definida em x igual a 3. Também não está definida no x igual a 2, mas em x igual a 2 a situação é pior porque eu tenho um salto infinito. Em x igual a 3 apenas eu tenho um furo no gráfico. Vamos ver o que está acontecendo ali, tanto no x igual a 2, onde eu tenho a reta, o assento da vertical, e em x igual a 3, os dois pontos de descontinuidade. Né? No ponto x igual a 3 corresponde àquele furo, né, no gráfico, né? E no ponto x igual a 2 o salto infinito. Vamos pegar a função x² menos 9 sobre x2 menos 5x mais 6 e vamos fatorar tanto o numerador quanto o denominador. Então, fatorando o numerador, eu tenho x mais 3 vezes x menos 3, enquanto que fatorando o denominador, as raízes são 2 e 3, né? Então eu tenho x menos 2 e x menos 3. Agora eu noto que eu posso simplificar x menos 3 desde que o x seja diferente de 3. Então, para x diferente de 3, a função ela se parece com x mais 3 sobre x menos 2. Então, para o cálculo do limite, para x tendendo a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu vou usar a expressão x mais 3 sobre x menos 2. Então, esse limite é menos infinito, né? Dá para ver claramente examinando os sinais da expressão x mais 3 sobre x menos 2 e vendo que o numerador não se anula e o denominador se anula. Pela direita, né, de 2, a expressão vai tender a mais infinito, ali dá para ver claramente pelo gráfico também. Né? Então, a descontinuidade infinita em x igual a 2. Já em x igual a 3 é um outro tipo de descontinuidade. Para descontinuidade, a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical, né, o gráfico da função. No caso x igual a 3, então, como eu estava dizendo, a descontinuidade é de um tipo diferente, né, porque vamos examinar o limite quando x tende a 3. Quando x tende a 3, a expressão que pode ser usada, né, para x diferente de 3, a expressão x2 menos 9 sobre x2 menos 5x mais 6, ela é igual a x mais 3 sobre x menos 2. Então, para o cálculo do limite, eu posso usar essa expressão e deixar o x se aproximar de 3. Aí eu tenho uma função racional que o denominador não se anula, basta substituir o x por 3, e fica 3 mais 3 sobre 3 menos 2. E isso dá 6, e isso corresponde àquele ponto ali. Então, se a função tivesse definida no 3, o valor natural dela seria o 6, né, como mostra ali claramente o gráfico. E esse valor 6 corresponde ao limite. Por que é o valor natural? Porque taparia aquele furo ali. Né? Então, se eu pudesse redefinir a função, ou se eu pudesse definir a função artificialmente no ponto x igual a 3, eu definiria ela para ter o valor 6 no ponto x igual a 3, assim ela seria uma função contínua em x igual a 3, e não como está agora, uma função descontínua. Por isso, essa descontinuidade em x igual a 3 é chamada de descontinuidade removível. Mais um exemplo. Vamos pegar a função módulo de x, f de x igual a módulo de x, uma função definida por partes. A primeira parte dela é igual a x, para x maior ou igual a 0.
E a outra parte dela, outro pedaço, ela é definida para ser menos x, se x for negativo. Então, no intervalo que vai de menos infinito até zero, ela é menos x. E, sendo menos x, ela é um polinômio de grau 1. Então, ela é contínua no intervalo que vai de menos infinito até zero. Aí está o gráfico dela, né? Neste intervalo. No intervalo que vai de zero até mais infinito, ela é definida para ser igual a x. X também é um polinômio de grau 1. Então, também é uma função contínua no intervalo que vai de zero até mais infinito. E aí está o gráfico da função módulo de x só no intervalo que vai de zero até mais infinito. Então agora nós vamos ver se os dois pedaços eles se unem aparentemente. Sim, dá para ver pelo gráfico. Nós vamos fazer nas contas, né? Sem precisar fazer o gráfico em geral. Não é necessário fazer o gráfico da função para ver se ela é contínua, né? Então, vamos usar a definição. Vamos pegar o limite da função f de x, que é o módulo de x, para x tendendo a zero pela esquerda. Para x tendendo a zero pela esquerda, a função, o valor dela é menos x, mas x está tendendo a zero, então vale menos zero, que é zero. Pela direita, o valor dela é x, e x está tendendo a zero também, então é zero. Então o limite bilateral é zero, já que os dois limites coincidem, são iguais a zero. Os limites laterais, pela esquerda e pela direita, são iguais a zero, então o limite bilateral para x tendendo a zero da função módulo de x é zero. Mas esse é o valor da função, né? O módulo de zero também é zero, então o valor da função coincide com um limite e a função ela é contínua em x igual a zero. Significa que aqueles dois pedaços lá, eles são unidos, né? São colados, eu não tenho nenhum furo, nenhum salto finito ou infinito, né? No gráfico da função módulo de x, então ela é contínua em toda a reta real. Vamos examinar a continuidade de funções compostas, né? Então, antes disso, precisamos de um resultado preliminar sobre limites de funções compostas, já que o conceito de continuidade está atrelado ao conceito de limite. Então, temos esse teorema. Se o limite para x tendendo a c da função g de x é igual a L, e se a função f for contínua em L, então o limite da função composta f com a g é igual a f de L, ou seja, limite da f da g de x quando x tende a c é igual a f do limite da g de x quando x tende a c. Essa igualdade vai permanecer válida se todos os limites para x tender a c forem trocados por limites para x tendendo a c mais, c pela direita, c pela esquerda, ou mesmo limites para x tendendo a mais ou menos infinito. Por exemplo, então, se eu tenho uma função f de x, que é o módulo de x, já sei que ela é contínua em toda a reta real, né? Já vimos isso no exemplo anterior. Então, se eu pegar uma função g de x e querer calcular o limite da... Se eu tenho uma função g de x e considerar a composição, né, o módulo de g de x, a composição da f com a g, e quero calcular o limite para x tendendo a c, basta eu calcular o limite, passar o limite para dentro do módulo, para dentro da operação da função f. Então eu primeiro calculo o limite e depois calculo a função f, ou seja, primeiro calculo o limite e depois calculo o módulo dele, ou seja, o limite do módulo da g, quando x tende a c, é o módulo do limite. Desde que o limite da g, claro, exista, né, quando x tende a c. Então, por exemplo, para calcular o limite da expressão módulo de 1 mais 2x menos x ao cubo, quando x tende a 2, eu passo o limite lá para dentro das barras do valor absoluto. Então isso fica o módulo do limite, para x tendendo a 2, da expressão 1 mais 2x menos 3. Só que agora essa expressão 1 mais 2x menos 3 é um polinômio. O limite de polinômios é facílimo de calcular, basta substituir o x pelo valor onde ele está tendendo, que no caso é 2. Então eu vou ter módulo de 1 mais 2 vezes 2 menos 2 vezes 3. Então eu fico dando um módulo de menos 3, que dá 3. Hipótese. Se G é contínuo em C e F é contínuo em G de C, então vamos ver o que acontece com a composição das duas funções. Eu tenho um ponto C, aplico a função G nele,
elevado ao ponto g de c. E aí eu aplico a função f em g de c. Então esse ponto elevado na função no valor f de g de c. E isso é simplesmente então a função composta f bola g no ponto c. A função composta. Então vamos calcular, para examinar então a continuidade da função composta, vamos calcular o limite da função composta f bola g no ponto x, quando x tende a c. Então quando x tende a c, a função composta é f composta com g de x, quando x tende a c. Como a f é contínua, então o resultado anterior me diz que eu posso passar aquele limite para dentro do argumento da função f, já que a f é contínua em g de c. Então, f sendo contínua, eu posso passar o limite para dentro. A função g sendo contínua em c, eu também posso passar o limite para dentro, mas essa é a definição de continuidade, né? Limite de x quando x tende a c é c, e eu fico com g de c ali dentro, então f da g de c, mas isso é a função composta calculada em c. Conclusão: a função composta é contínua em x igual a c, desde que eu suponha então que a função interior, a função interna, a função que é aplicada primeiro, g, seja contínua em c, e a função que é aplicada depois, em segundo lugar, seja contínua na imagem do ponto C pela primeira função, ou seja, em g de c. Então tem o seguinte teorema. Item A. Se a função g for contínua num ponto C e a função f for contínua no ponto g de C, então a composição f bola g será contínua em C. Isso que acabamos de verificar. E no item B, se a função g for contínua em toda parte, ou seja, em toda a reta real, e a função f também for contínua em toda a reta real, então vale esse argumento para todos os pontos x igual a c da reta real, ou seja, a função composta será contínua para qualquer valor x da reta real, então eu digo que ela é contínua em toda parte, em toda a reta real. Um exemplo, então, vou pegar a função módulo de x, que sabemos que ela é contínua em toda parte, em toda a reta real. Vamos pegar a função polinômio, 4 menos x quadrado, polinômio de segundo grau, também uma função contínua em toda a reta real, chamamos a primeira função de f, a segunda de g. Logo, a função composta das duas, ela é contínua em toda a reta real. Então, f composta com g, ou seja, módulo de 4x menos 2, está aí o gráfico dessa função, aí está vendo que não tem nenhum salto, nem um furo no gráfico de f composta com g, então contínua em toda a parte. O teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário diz o seguinte: se f for uma função contínua em intervalo fechado a b, e k um número qualquer entre f de a e f de b, inclusive podendo ser igual, talvez igual a f de a, ou igual a f de b, mas entre f de a e f de b. Então, existe no mínimo um número x, a conclusão do teorema é, então, se a função é contínua no intervalo fechado, então eu tenho k um número entre f de a e f de b. Então, a conclusão do teorema do valor intermediário diz o seguinte, que vai existir no mínimo um número x no domínio da função, no intervalo fechado a b, tal que f de x é justamente igual a k. A figurinha está aqui e explica bem o que está acontecendo. Está ali a função contínua, sem saltos, sem furos, no gráfico dela, no intervalo fechado AB. Lá está o valor K, um número entre f de A e f de B. Eu traço aquela reta horizontal y igual a K, então com certeza ela vai bater no gráfico da função em pelo menos um ponto. Por quê? Porque a função é contínua, não existem saltos, não existem furos no gráfico. Então essa reta horizontal ela tem que atravessar o gráfico em pelo menos um ponto x. Então vai existir pelo menos um ponto x que tal que f de x é igual a k. Isso é por causa da continuidade da função, né? Porque ela não tem saltos e não tem furos no gráfico. Uma consequência desse resultado é que se a função for contínua no intervalo AB e se f de A e f de B forem diferentes de zero com sinais opostos, então forem números reais com sinais opostos, então existe no mínimo uma solução para a equação f de x igual a zero entre A e B, no intervalo que vai de A até B. Então a função tem uma raiz
entre A e B. Se os sinais da função forem diferentes entre A e B, deve existir uma raiz, um valor onde a função se anula entre A e B. E a figura é bem clara, né? Se a função é contínua, está ali a função, no caso, peguei a função como no x igual a A sendo positiva, no x igual a B ela é negativa. Então, em algum lugar entre A e B, ela deve passar pelo zero. Por quê? Porque ela não pode pular o eixo do x, né? Por causa da continuidade da função. A função ela é contínua em todo o intervalo fechado AB. Um exemplo, então, de aplicação do teorema do valor intermediário. Vamos pegar aqui um polinômio, x ao cubo menos x menos 1, e vamos procurar pelas raízes desse polinômio. Aqui fazendo gráfico, né, dá para ver claramente que existe uma raiz, né, esse polinômio tem uma única raiz, e ela está localizada entre 1 e 2, né, pelo gráfico, isso visualmente, né. Então, ali está a raiz entre 1 e 2. Vamos fazer, então, um polinômio p de x, x ao cubo menos x menos 1, uma função contínua, e eu vou fazer uma tabela de valores para este polinômio. Eu vou pegar valores de x entre 1 e 2, eu sei que entre 1 e 2 eu tenho a raiz, né? E vou calcular os valores correspondentes para p de x. E eu vejo, então, na linha de baixo, os valores correspondentes para p de x. Então, começando com 1, com 1.1, 1.2, então eu tenho valores menos 1, menos 0,77, menos 0,47, menos 0.1, mais 0,34. Houve uma troca de sinal ali para o x igual a 1.3, entre 1.3 e 1.4, né, os valores menos 0,1 e 0,34. Ou seja, P no ponto 1,4 é positivo e P de 1,3 é negativo. Então existe uma raiz desse polinômio entre 1,3 e 1,4. E eu poderia dizer, né, então, que poderia aproximar, chutar que essa raiz, numa primeira aproximação, no primeiro chute, assim, é o ponto médio deste intervalo. Então eu posso dizer que essa raiz, na primeira aproximação, digamos, ela é aproximadamente 1,35. Como eu sei que a raiz tem que estar aqui dentro desse intervalo entre 1,3 e 1,4, né, então o erro que eu vou estar cometendo é um erro que é menor. Eu estou supondo que a raiz é o ponto médio, mas o valor verdadeiro está em algum lugar, né, entre 1,3 e 1,4. O erro que eu vou estar cometendo será menor que 0,05, então que me diz que eu tenho uma casa decimal correta nessa minha aproximação, ou seja, 1,3 está correto, o 5 talvez não esteja, né? Então estou aproximando a raiz por 1,35, então eu já sei de antemão que 1,3, pelo menos esses dois dígitos estão corretos. Vamos continuar, então, já que eu sei que tem a raiz entre 1,3 e 1,4, eu vou fazer a mesma coisa então que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar o intervalo 1,3 entre 1,3 e 1,4, vou dividir em 10 pedacinhos iguais, né, 1, 31, 32, 33 e assim por diante, e vou calculando os correspondentes valores de P de x. E ali eu vejo que a troca de sinal ocorre entre 1,32 e 1,33, ou seja, em 1,32 a função é negativa e em 1,33 a função ela é positiva, então garantidamente eu tenho uma raiz entre 1,32 e 1,33. Então eu posso usar o ponto médio como a aproximação dessa raiz, e o ponto médio aqui é 1,325, como o erro que eu vou estar cometendo se eu aproximar a raiz por 1,325, e eu sei que a raiz está entre 1,32 e 1,33, esse erro será menor que 0,005. Então o que me diz que eu tenho duas casas decimais corretas, ou seja, até o 1,32 está tudo ok. Então a raiz pode ser aproximada por 1,32 se esses dois dígitos estão corretos. O 5 talvez não esteja. Então, se eu quero mais casas decimais corretas, é só continuar esse mesmo procedimento. Então eu já sei que
tem uma raiz localizada entre 1,32 e 1,33. Então agora divide o intervalo em, por exemplo, 10, estamos usando 10, né? Escolhemos esse número arbitrariamente, podia ser 20, 50 ou 2. A ideia é que vamos encontrar uma diferença de sinais de novo e assim por diante. Esse método continua, né? A gente não para, podemos continuar ad infinito isso. A cada etapa vamos melhorar com uma casa decimal, né? O erro, né?